Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta aula eu vou mostrar como criar menus em aplicações Xamarin Forms usando o Toolbar Items. O Toolbar Items ele é uma coleção exposta pela Class Page que é composta por elementos Toolbar Item. Cada Toolbar Item ele é um elemento que processa um menu em cada plataforma. Tá? E as propriedades principais utilizadas aqui no construtor do Toolbar Item são o icon, que vai definir uma string que vai identificar uma imagem local que vai ser exibida como elemento do menu do Toolbar Item. Tá? A order, que vai indicar em qual camada aquele ícone ou texto vai ser exibido. Você tem três opções: Default, Primary, tá? E Secondary. A propriedade Priority, que é um valor que inicia com 0, 1, 2 e assim sucessivamente, que vai definir a prioridade do elemento na ordem de exibição. Na verdade, ele vai dividir, vai definir em qual ordem aquele ícone vai ser exibido na toolbar. E a propriedade Text, que é o texto que vai ser exibido no menu. Além disso, o Toolbar Item tem um evento que é disparado quando o item do menu é clicado, que é o evento Activated. Tá? Então vou mostrar como criar uma aplicação Xamarin Forms com o menu usando o Toolbar Item. Eu estou aqui aberto com o Visual Studio 2015, já criei um projeto aqui, ó, Vim File, New Project, selecionei a opção aqui Cross Platform, Branch App, Xamarin Forms Portable. Estou usando um projeto Portable, tá? Então eu tenho uma solução, o projeto Portable, onde eu vou botar o meu código, e um projeto Android ou iOS. Ele criou um projeto Windows Phone e um projeto Windows que eu removi, tá? Para ficar mais light aqui a nossa solução. Muito bem, então eu vou selecionar o projeto Portable, eu vou aqui em Project, Add New Item, vou selecionar Cross Platform Forms a meu page, e eu vou definir o nome da página aqui, ó, Menu Toolbar Item. Tá aqui o meu arquivo, a minha página. Aqui eu tenho o código XAML e o arquivo Code Behind. Eu vou preferir definir o menu aqui no XAML, que eu acho mais intuitivo e mais simples. Tá? Você pode definir via código C#. Então, para me iniciar aqui, eu vou usar a sintaxe de elemento da propriedade do elemento, né? E eu vou já definir content page e já vou definir, o meu Toolbar Items. Pronto. Já defini o meu Toolbar Items. Agora, aqui, cada item do menu que eu quiser definir, basta eu usar um elemento Toolbar Item. E aqui eu vou usar as propriedades Icon, Text. Tá? Então, antes de continuar, deixa eu fechar aqui para eliminar o erro. Eu vou exibir ícones no menu e para isso eu vou precisar de imagens. Como eu vou renderizar na plataforma Android, eu já copiei as imagens que eu vou utilizar aqui, ó, na pasta Resources Drawable. Tá? Tá aqui as imagens. Essas imagens são imagens para Android, tá vendo? E elas estão respeitando a nomenclatura de nome de arquivo do Android. Essas imagens eu obtive aqui, ó, nesse site icons8.com, que é um site onde você vai encontrar ícones para Android, iOS, Windows 10, Windows 8, tá? É um site, a maioria das imagens são grátis. Foi aqui que eu baixei as imagens que eu vou usar nessa aplicação. Então aqui, ó, eu já copiei as imagens, já estão prontas para serem utilizadas, são imagens locais. Se você for renderizar no iOS, naturalmente você vai copiar essas imagens aqui na pasta Resources, tá? E a nomenclatura do iOS para as imagens é diferente, você tem que atentar para isso. Tá? Então vou recolher aqui o iOS e eu vou renderizar no Android, olha, ele já está definindo como o projeto que vai ser renderizado. E agora eu vou continuar aqui definindo o meu item de menu. Por exemplo, eu quero exibir um ícone, então eu vou usar a propriedade icon e dou o nome da imagem que eu vou utilizar.
Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu queira usar aqui a imagem refresh 48.png, que é uma imagem que eu tenho ali. Muito bem. Com isso eu já defini um item com uma imagem. Naturalmente, quando você for definir um item de menu, você vai querer que ele seja responsivo a uma ação do usuário. É para isso que existe o evento Activate, que eu vou definir aqui, ó, usando a sugestão do descritor. Tá? Agora eu vou lá no arquivo Code Behind, go to Definition, eu vou definir um código que eu vou utilizar para todos os itens de menu que eu for criar, apenas por uma questão de simplicidade. Naturalmente aqui você vai colocar um código pertinente ao teu cenário. Eu aqui vou apenas exibir uma caixa de diálogo usando o display alert, né? Eu vou dar aqui toolbar item, menu ativado e a mensagem de OK. Tá? Então todos os menus que eu for criar vão responder a esse código. Tá? Vamos fechar aqui e voltar para o nosso código usado. Tá? Então agora que eu já tenho o menu, o evento definido, eu vou copiar e colar e vou criar 1, 2, 3, 4, 5 itens de menu. Só vou alterar aqui, ó, o nome dos ícones, que eu vou usar os nomes que eu tenho aqui. Então eu vou definir aqui esse ícone aqui. Esse vai ser o plus. Se você errar o nome, ele não vai encontrar o ícone e não vai renderizar, tá? Depois eu vou usar o delete. E depois eu vou usar o search. Aqui você fica à vontade, tá? Usa os ícones que você quiser. E o último aqui eu vou usar o cancel. Tá? Verificar se eu não errei o nome dos ícones. Refresh, plus, tá tudo aqui. Plus, cancel, delete. Tá? Muito bem, ó. Eu já tenho os ícones e os eventos. Então já tenho tudo pronto. Tá? Eu não preciso mais do que isso para criar um menu. Só falta agora eu vir aqui no arquivo apps. Tá? E aqui é importante. Vou definir a minha main page. Tá? Se eu fizer assim, ó, toolbar item, você vai ver que ele dá um erro. Eu tenho que envolver isso aqui no navigation page. Navigation page new toolbar item. Menu toolbar item, né? A minha página chama menu toolbar item. Menu toolbar item. Aqui, na verdade, se você fizer assim, ó, ele não vai dar erro não, é que eu tinha errado o código. Só que se você executar, não vai aparecer nada, tá? Porque você precisa envolver ele num navigation page. Agora sim. Então, ó, já defini o nome, já tenho o meu menu criado, vamos executar e ver o resultado aqui no emulador Genymotion aqui. Deixa eu remover aqui. Ele vai fazer a compilação, deploy e vai exibir o nosso menu com 5 ícones. E já, olha aqui, ó. Deixa eu ir aqui para o arquivo XAML. Tá aqui os menus, né? Atualizar, o plus, o delete, o search e o cancel. Ó, cada um deles está respondendo ao mesmo evento, tá? Que é o... Naturalmente, você definiria aqui, ó, nomes diferentes, né? E em cada evento trataria um código diferente para cada item de menu diferente. É óbvio, eu estou simplificando aqui. Muito bem. Então eu já tenho aqui o menu, mas e se você quisesse, ao invés de ícones, exibir texto? Também é possível. Nós podemos fazer assim, ó. Agora eu vou recolher aqui. Basta você utilizar a propriedade text. Então, ó, eu vou definir aqui um texto atualizar text. Vou definir aqui adicionar, aqui propriedade text. Opa, text. Vou definir aqui
deletar. Então eu estou incluindo texto, tá? E vou explicar como que funciona. Procurar e text cancelar. Então agora eu tenho ícone e texto. Se eu rodar minha aplicação assim, vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá. Deixa eu remover aqui. Vamos ver o que a gente vai ver aqui. Temos os ícones, tá? Então, entre ícone e texto, ele exibe o ícone. Então, se eu não quiser os ícones, eu tenho que remover o texto. Se eu quiser o texto, eu tenho que remover os ícones. Então, eu vou remover todos os ícones. E aí nós vamos ver somente agora o texto. Tá? Vamos executar. Veremos somente o texto sendo exibido. E vai funcionar tudo do mesmo jeito. Agora com o texto. Olha lá. Adicionar, tá vendo? Certo? Então essa é uma outra opção. Tá? Vou voltar para os ícones agora. Deixa eu remover isso aqui. Vou voltar para os ícones, né? Opa, aqui é cancelar. Muito bem. Agora eu tenho o ícone e texto. Eu vou mostrar porque é importante você definir o ícone e o texto logo a seguir. Agora vamos supor que você queira alterar a ordem de exibição desses menus aqui. Vamos supor que você queira definir, ou adicionar, você quer que seja o primeiro. Porque o que ele está fazendo? Ele está exibindo na ordem que você definiu aqui, no código, né? Mas vamos supor que você queira adicionar, exibir esse ícone como o primeiro da esquerda para a direita, tá? Que o menu é criado da esquerda para a direita. Então, para isso, você usa a propriedade priority, tá? Eu vou copiar e colar ela aqui em todos e depois eu vou definir os valores, tá? Para ficar mais fácil. Está aqui a minha propriedade. Então vamos supor que eu queira adicionar, seja o primeiro ícone da esquerda para a direita. Eu vou colocar 0, é o primeiro ícone, na ordem. Depois eu quero que seja deletar, seja o segundo, 1. Depois atualizar o terceiro, 2. Depois na sequência o outro, 3 e o outro, 4. Tá? Então agora vamos executar e vamos ver se funcionou. Então agora o adicionar é o primeiro, deletar é o segundo. Naturalmente agora vai ser os ícones, né? Olha lá. Tá vendo? O adicionar é primeiro, deletar, tá aqui, ó. Certo? Então, é para isso que serve o priority, tá? Muito bem. E agora, eu vou mostrar um outro recurso. Vamos supor que você não quer exibir todos os ícones na barra, ou então que você tenha uma situação que você tenha muitos ícones aqui que não vão caber todos na barra, né? Na primeira camada. Então nós podemos usar aqui a propriedade order, tá? Então vamos supor aqui no meu caso, eu queira que esses 3 ícones eles não apareçam na barra. Então eu vou usar a propriedade order aqui, ó. Vou definir order igual. E vou mandar ele exibir na segunda camada. Agora eu vou copiar e colar, só para a gente ganhar tempo. Então agora os 3 últimos ícones, os 2 primeiros vão estar na primeira camada, que é aquela que aparece, que é a toolbar. E os 3 últimos, eu usei a propriedade order para indicar que esses ícones vão ser exibidos na segunda camada. Vamos ver o resultado agora? Tá? Aqui ó, eu tenho a exibição de todos os ícones e agora os 3 últimos. Ó, olha como é renderizado no Android. Ó, os 2 primeiros estão sendo visíveis na primeira camada. Aparece um menuzinho aqui com 3 pontos, né? Eu clico sobre eles, ó, e eles me mostram as opções, só que eles me mostram o texto. Por isso que é importante você definir o texto e o ícone. O ícone ele sempre vai exibir na primeira camada e o texto ele exibe na segunda camada, certo? Basicamente é isso que você tem, que você precisa para definir um menu usando o Toolbar Items. Só para concluir, no iOS a renderização, principalmente da propriedade order, é um pouco diferente. Eu não estou com o Mac aqui, mas eu rodei esse projeto no Mac
e copiei as imagens para mostrar para você. Ó. Aqui eu peguei outras imagens, né? Então está aqui a aplicação exibindo os ícones no Mac, normal. Tá? Quando você define no Mac order igual a secondary, ele vai exibir, a renderização é diferente do Android. No Android, ó, você tem que acessar o menu e ele vai exibir as opções, né, na camada secundária. No iOS, a camada secundária ele exibe o ícone logo abaixo e com o nome, com o texto do lado, tá vendo? Ó? Que foi um texto que eu dei aqui. Tá? E aqui é quando você clica em um ícone do menu, ele usando o display alerta. Outra coisa importante que não sei se você percebeu, ó, deixa eu remover o ícone aqui, ó. Só do primeiro e do segundo, para falar do text. Ó, o meu texto aqui, ó, ele está atualizar, primeiro a letra caixa alta, depois o restante caixa baixa. Vamos ver como vai ser renderizado no iOS. Tá? Esqueci de falar desse detalhe aqui. Olha lá, o texto do menu na camada primária, ele é exibido em caixa alta. Enquanto na camada secundária ele respeita o que você digitou ali, tá? Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima semana.